Reforma Protestante. Nós estamos disponibilizando para vocês esse material, é uma apostila sobre o assunto da reforma, são 30 páginas. No final tem um apêndice sobre as mulheres da reforma, porque quase não falamos dela, né? Porque a sociedade daquela época, elas eram, de fato, pessoas que deram suporte e apoio à reforma, mas não apareceram, tanto quanto os seus maridos, né? E a gente faz um levantamento das mulheres, Catarina Vambora, Idelete de Bury e outras mulheres, esposa dos reformadores, e nós trouxemos para vocês também uma breve bibliografia, se você quiser aprofundar os assuntos, estudar mais. Muitas pessoas me pedem livro de orientação. No final tem uma bibliografia com vários livros importantes e preciosos para você se aprofundar no assunto da reforma. Então, isso está disponível para você. Você só precisa entrar em contato com a secretaria da igreja. Você tem aí no boletim o número da secretaria. Você pode receber isso no seu e-mail, tá certo? Não tem custo nenhum nisso, mas se você quiser imprimir cópia, tem gente que quer imprimir várias cópias para oferecer a familiares e amigos, aí tem um custozinho, porque senão vai ficar muito caro, muito alto para a igreja. R$10 o custo, que é exatamente as cópias. Não tem nenhum lucro para ninguém, porque a gente não faz nada, absolutamente nada para obter lucro. Isso aqui é um material que vai lhe servir de apoio, de suporte. Vai ser bom, muito mais detalhes tem aqui, de tudo isso que a gente tem visto. Então, se você se interessar, você pode ter acesso a isso. Mas vamos começar a nossa quarta e última aula sobre a Reforma Protestante, né? Joia, vamos começar aí com a Reforma Anglicana. Tem esse nome porque aconteceu na Inglaterra, né? E aí tem a Catedral de Westminster, para você visualizar um pouco, onde aconteceu aquela assembleia no século XVII, no século seguinte, que trouxe uma reforma para a religião da Inglaterra. Não perdurou, a gente vai ver, mas nós fomos beneficiados, a cristandade reformada no mundo todo foi beneficiado com os documentos que saíram dessa assembleia, né? A Confissão de Fé de Westminster e os Catecismo Maior e Breve e o Diretório de Culto, né? Abençoaram todas as igrejas. Então nós começamos, né, dizendo que, ao contrário de outros países da Europa, na Inglaterra a reforma foi introduzida pela ação direta de alguns reis, né? Não foi um movimento que surgiu por um ou outro líder, mas pelos reis, né? Em 1527 aconteceu algo na Inglaterra que fez com que o rei Henrique VIII, por procurar a anulação do seu casamento com Catarina de Aragão, solicitou isso a Roma e ao Papa, mas o Papa, depois de muitos anos de debate, recusou atendê-lo. O que aconteceu, para que vocês compreendam? Henrique VIII era filho do rei Henrique VII, que havia casado seu filho mais velho, não era ele, um casamento político, como acontecia em todos os reinados, né? Os reis faziam casamentos políticos de relação com outros países para fortalecerem os seus países e para obter paz, ou um aliado no caso de guerra contra outros países. Então, o rei Henrique VIII, Henrique VII da Inglaterra, casou o seu filho com a princesa da Espanha, não é? O rei da Espanha fez um acordo com o rei da Inglaterra e casaram os filhos. Catarina de Aragão era essa jovem que casou com o filho mais velho do rei da Inglaterra, e esse jovem, esse príncipe, que era
estava na linha direta do reinado, morreu. O seu segundo filho, Henrique, né, foi quem teve a obrigação pelo pai de assumir o casamento com a viúva do seu irmão. E ele casa-se então com a viúva do seu irmão, tem um casamento de longa data, não é? Mas o rei Henrique VIII vai manifestar uma característica um tanto quanto leviana, né? Ele é um homem que teve 6 mulheres, das 6 mulheres, matou 3. Então, ser esposa do rei Henrique VIII era um risco. E como é que se davam essas mortes, né? Olha, quando o rei acusa alguém de traição, a sentença contra a traição é a morte, né? E traição aqui significa que o rei acusava as suas esposas de infidelidade conjugal, né? Não era uma traição contra o rei no sentido de que se contrapor ao rei, mas era uma traição de infidelidade conjugal. E aí ele saiu se livrando das esposas. Mas no caso de Catarina, ele não podia fazer isso, porque se ele acusa Catarina de adultério e vai sentenciá-la à morte por degolamento, né? Essa degolada, o que aconteceria? Ele iria criar um problema com o rei da Espanha. E para não criar um problema com o rei da Espanha, a Espanha era a nação que tinha o maior império naval do mundo de sua época. As descobertas espanholas de novas terras, né? Então tinha uma frota que era temível por todos os outros. Por isso, essas relações familiares de casamento, né? Para não ter problema de invasão, de guerras e etc. Então Henrique VIII não queria viver mais com Catarina de Aragão, porque estava tendo um caso extraconjugal, né? Isso era muito comum nos reis, né? Com uma mulher chamada Ana Bolena, né? Só que, como toda outra, né, inferniza o casamento do rei para que ele acabe o casamento, para que ela seja reconhecida como esposa. E Ana Bolena queria ser rainha. Então, começa com o juízo do rei Henrique VIII para que ele possa desfazer o seu casamento. Ele já não gostava tanto da mulher, e aí então ele pede a anulação do casamento para poder se casar com Ana Bolena. Não tinha divórcio, não acontecia isso naquela época. Ou o casamento era anulado, ele estava livre para casar a segunda vez, ou então Zé Fini. Tá certo? Tem outro fator também que nós não podemos ser injustos com relação ao Henrique VIII. Ele não era uma boa peça, mas também ele era obcecado pelo fato de deixar herdeiros para assumir a coroa. E ele só tinha tido uma filha com Catarina de Aragão, né? Maria, a pequena Maria, não é? E ele queria um filho homem, para que o filho homem assumisse o reinado. Até então, nenhuma mulher havia sido rainha na Inglaterra, ou, se não me trai a memória, em nenhum outro reinado do mundo, não é? Então, ele precisava de um filho homem. E Catarina de Aragão já não lhe dava mais filhos. Ele precisava, então, de outra mulher, né? Então, apelou para o Papa, dizendo-se com a sua consciência ferida, porque ele achava que Deus estava amaldiçoando ele, não dando filho homem, porque ele havia tomado a mulher do seu irmão, não é? E o Papa vai lá, vem cá, vai lá, vem cá, vai lá, vem cá, né? Não desfez o casamento, porque ele também não queria se indispor, o Vaticano e a Igreja Católica não queria se indispor com a Espanha. Porque se ele agrada o rei da Inglaterra, ele vai arrumar confusão com o rei da Espanha. E a Espanha era o maior país católico do mundo. A Espanha foi onde aconteceu a maior onda de tribunais da Santa Inquisição e que matou muitos hereges que questionavam a Igreja. Então, era um aliado da Igreja Católica, e a Igreja Católica não podia arrumar problemas com a Espanha. Então, não vou anular o casamento do rei, e o rei Henrique VIII, então, em 1527,
não tendo essa anuência do Vaticano, de Roma, para anular seu casamento, apresenta-se ou faz um decreto chamado Ato de Supremacia, onde ele, Henrique VIII, está separando a Igreja da Inglaterra da Igreja Romana. Ela não é mais ligada a Roma. O chefe da igreja agora não é mais o Papa, o chefe da igreja agora é o rei. E Henrique VIII, então, por uma canetada, né, separa a Igreja da Inglaterra da Igreja Romana. Né? Após a separação da Igreja de Roma, um tribunal eclesiástico, em 1533, declara nulo o casamento do rei com a Catarina de Aragão. Agora é fácil. Ele é o chefe da igreja, ele manda para o colégio de arcebispos ou de bispos da Inglaterra e diz, anula meu casamento. E eles vão lá e anulam o casamento. Claro, teve muita briga, não foi fácil assim não. Né? A Inglaterra foi separada de Roma, mas o povo inglês era católico romano. Né? O coração do povo era ligado à fé católica. Né? Então isso não funcionou muito. 1534, então, o ato de supremacia reconhece o rei como chefe supremo da Igreja da Inglaterra. Né? Henrique VIII está ali, a peça, não era dessas coisas todas não, né? Mas pensa um homem mulherengo, viu? 1547, né? Eduardo sucede o pai, e seus conselheiros são todos protestantes. Aqui, vamos contar um pouquinho da história, a gente vai desenvolver essa história com vocês. Pode passar mais para ver se a gente vai ajudar aqui. Pronto, é isso que eu queria com vocês. Está aí Henrique VIII com as 6 mulheres dele, as 6 esposas. Né? Catarina de Aragão, a primeira lá, no seu lado esquerdo superior, lhe deu uma filha, Maria. Ele separou-se dela, ele não matou ela, ele colocou ela num castelo para viver a vida no exílio, lá, enquanto ele fazia de Ana Bolena sua rainha. Coroou como rainha, ela foi rainha, né? E Ana Bolena se converteu ao protestantismo nesse meio termo, nesse passo aí. Quando Henrique VIII separou a Igreja da Inglaterra da Igreja Romana, isso não foi um ato de fé ou de discordância de fé ou teológica da Igreja de Roma, não. Foi um ato pessoal, político, né, que lhe favorecia. Tirei Roma das minhas costas, agora os mosteiros todos que tinha na Inglaterra vão ser da Igreja da Inglaterra, a riqueza que tinha nesses mosteiros vão ser da coroa. Né? Então, foi um ato político e um ato pessoal dele. Não era o que estava acontecendo em toda a Europa. Na Alemanha, de Lutero, na Suíça, de Zwinglio, de Calvino, não era isso que estava acontecendo. O que estava acontecendo era um ato político dele e pessoal, tá certo? Fez de Ana Bolena. Agora, quando ele abriu a Inglaterra, quando ele separou a Igreja da Inglaterra de Roma, o que aconteceu? Muitas pessoas, simpatizantes das ideias protestantes, disseram, opa, vamos reformar a Igreja da Inglaterra. Já que ela não está mais ligada a Roma, vamos agora tentar. Mas o rei Henrique VIII morreu católico. A alma dele era católica, as convicções dele eram católicas. Ele até escreveu um artigo contra Lutero, antes disso tudo acontecer, que ele recebeu um título da Igreja Romana de defensor da fé. O rei Henrique VIII, pela defesa que ele fez da fé contra Lutero. Né? Então ele era um homem de alma católica. Né? Mas quando abriu-se, pessoas simpatizantes ao protestantismo começaram a se animar, né? E Ana Bolena foi uma dessas mulheres que foi alcançada pela consciência protestante. Né? Ela teve uma filha com o rei, Elizabeth. Não lhe deu um filho homem. E, evidentemente, o rei começou a desgostar dela. Né? Perdeu um filho. Começou a ficar desesperada porque o rei estava começando a simpatizar com outras mulheres, na intenção de ter um filho homem, e ela começou mascarou uma gravidez, enganou o rei começou a ficar muito chateado com ela e acusou ela de adultério ou de traição. Né? E ela foi degolada, presa na torre do castelo, uma prisão muito terrível e temível pelos ingleses. Passou um tempo lá e depois foi sentenciada à morte. Né? Até hoje vive essa polêmica lá na Inglaterra. Né? Muitos dizem que ela foi
degolada e martirizada, e ela nunca foi infiel ao rei Henrique VIII. Outros dizem não, ela foi. Existe essa polêmica aí até hoje lá, né? Muitos mitos e muitos escritos em relação a isso, dizendo que ela foi uma mulher fiel e que foi degolada, acusada falsamente, porque o rei queria casar com outra mulher. E casou-se então com Jane Seymour, ou Joanna Seymour, né? Essa lhe deu o filho homem que ele queria, né? E ele, de fato, ficou apaixonadíssimo por essa mulher, né? A primeira, Catarina de Aragão, era católica, ferrenha. A segunda simpatizou-se e virou protestante. A terceira era uma católica convicta, né? Lhe deu um filho homem, Eduardo, né? Mas morreu no parto, de complicações. Dias depois do filho nascer, ela morreu, né? O rei ficou muito deprimido, chorou demais, virou, mexeu, né? Mas quiseram arrumar um casamento para o rei. E o rei estava vivendo momentos difíceis e ele então fez um casamento político com aquela quarta esposa, Ana de Cleves, que era uma alemã holandesa protestante. E ele estava fazendo uma aliança com os protestantes, porque a Liga Protestante na Holanda e Alemanha tinha um exército muito forte e ele estava ameaçado com a França. Ele fez um casamento político, não conhecia Ana de Cleves, mandou só o seu pintor ir lá fazer um retrato dela e trazer para ele. Ele agradou-se da pessoa de Ana de Cleves, mas quando casou-se e quando ela chegou lá, né, na Inglaterra, ele disse: não gostei dela. Quase mata o pintor. Porque ele disse: você me enganou, você fez um retrato falso. Ele diz até que essa mulher tem uma cara de cavalo, né? E ele não consumou o casamento com ela. Rejeitou ela. Colocou ela num palácio também. Não tinha de que ele acusar, nem ia arrumar confusão com os protestantes, com a Liga Protestante, que tinha um exército muito forte na Holanda e na Alemanha. Então ele somente fez um acordo com ela e ela entrou no acordo com ele. Ela seria a sua irmã e conselheira, foi assim chamada. A esposa do rei era irmã e conselheira dele. Anulou o casamento, tá certo? Porque não consumou o ato com ela, né? E a colocou como sua conselheira. Ela foi uma das melhores conselheiras de Henrique, né? Ele muito admirava Ana de Cleves, né? E procurou nela conselhos para a sua vida. E ela muito influenciou ele na sua consciência de fé, apesar que ele não se converteu ao protestantismo. Ok? E foi arrumar uma jovenzinha de 18 anos de idade, né? Catarina Ouhard. Essa aí enfeitou a cabeça dele. Ele pagou todos os pecados dele com essa aí, né? Mas, claro, evidentemente, por causa disso, né, ela foi morta. Tá certo? E casou-se pela última vez com Catarina Parr, uma protestante que muito usou a influência dela para aliviar a perseguição contra os protestantes na Inglaterra no período de Henrique ainda, né? Então, essa é a história do rei Henrique VIII com suas 6 mulheres, né? Fora algumas amantes que ele teve. Essas foram as esposas com quem ele casou e fez rainha, tá certo? Então, as esposas do rei Henrique VIII está aí. Henrique VIII reinou um bom período de tempo, tanto é que casou com tanta mulher, né? Está aí, ó. Essa é a figura dele, né? A pintura dele mais famosa no mundo, com essa ideia viril aqui, máscula, né? Ele era muito vaidoso, o rei Henrique VIII, e todas as suas esposas, a dinastia Tudor, né? Catarina de Aragão, né? Ana Bolena, Jane Seymour, né? Ana de Cleves, Catarina Ouhard e a última deles. Aqui está. Aí ele morre e o filho dele, Eduardo, sobe ao trono. Mas só que Eduardo era novinho, menininho, 9 anos de idade, né? Mas era na linha direta de sucessão, era o homem, filho homem. Então, ele assume a coroa, mas evidentemente ele não tem condições de reinar. Então fica com uma pessoa, o tio dele, que fica responsável por
por administrar a Inglaterra até que ele chegue à maioridade, né? Então, lembra que Ana Bolena havia se convertido ao protestantismo, não somente ela, mas toda a sua família. E o irmão de Ana Bolena, que foi então o regente da Inglaterra enquanto Eduardo chegasse na maioridade, era um protestante. Aí, o que ele fez? Ele abriu os púlpitos das igrejas e das paróquias anglicanas na Inglaterra para pastores protestantes. E daí a reforma começou a tomar vulto, né? E surge a figura de um homem muito importante nesse período, que é o arcebispo de Cantuária, a pessoa responsável, né, pela igreja da Inglaterra, que é Cranmer. Esse homem, juntamente com o tio regente de Eduardo, vai de fato promover o protestantismo na Inglaterra através de 2 documentos que ele regula o culto e a vida da Inglaterra. O primeiro é o Livro de Oração Comum, 1549, ele coloca esse livro como base do culto na Inglaterra, e os 42 artigos que tem teor protestante, luterano e calvinista, 1553. Então, nesse período que Eduardo, né, foi rei da Inglaterra, o protestantismo avançou demais na Inglaterra. 1549 é adotado o Livro de Oração Comum, escrito por Thomas Cranmer, arcebispo de Cantuária. 1552 ele escreve os 42 artigos, que é uma declaração concisa de fé de teor calvinista. 1553 Eduardo morre, ainda jovem, e acaba o seu reinado. Só 6 anos de reinado, né? Morreu com 15, 16 anos. Ele tinha uma saúde muito frágil e morre muito cedo. Seu reinado dura apenas 6 anos, sua meia-irmã, Maria Tudor, sobe ao trono. Deixa eu ver se vocês estão ligados. Maria Tudor, a irmã dele, mais velha, era filha de quem? Catarina de Aragão. Catarina de Aragão foi exilada pelo pai, porque o pai se casou com uma protestante, ou prostituta, assim eles chamavam. E ela odiava protestante. Maria Tudor odiava protestante. Porque foi uma protestante que foi a causa do pai abandonar sua mãe. E agora ela sobe ao trono da Inglaterra. Seu meio-irmão, Eduardo, havia, sem saber direito, aberto a Inglaterra aos protestantes. E agora essa mulher vai governar a Inglaterra. Sabe o que ela faz? Sabe. Ela é conhecida na história como Maria a Sanguinária. Maria Tudor, Maria I, ela mata mais de 300 líderes protestantes num período de 5 anos de reinado. Ela acabou com toda a liderança protestante na Inglaterra. Matou tudo quanto é pastor que não conseguiu fugir da Inglaterra. E essa mulher vai ser, até hoje na história da Inglaterra, é conhecido isso. O período sangrento de Maria Tudor. Então, olha a carinha dela. 1555. Muitos protestantes são mortos ou exilados, mártires. Os mártires mais famosos, Nicolau Ridley, um grande líder protestante, e Hugo Latimer. 1556, o próprio arcebispo de Cantuária, Thomas Cranmer, também é morto na fogueira, por ordem dela. Os protestantes ingleses perseguidos são acolhidos pelas cidades e pelos países protestantes na Alemanha, na Suíça, na França também. Muitos fogem da Inglaterra, os que conseguiram escapar, fogem da Inglaterra por causa dela. Tem acontecido nas fronteiras do Brasil a fuga em massa de venezuelanos para o Brasil agora, por causa do que está acontecendo na Venezuela. Também a gente no Brasil tem visto muitos brasileiros exilarem-se do Brasil para outros países, por causa da questão do nosso país econômica. Pelo menos aqui na igreja a gente está perdendo umas 4 ou 5 famílias para o Canadá, para os Estados Unidos.
né, que abandonam os seus negócios no Brasil para começar tudo lá de novo, do zero, muitos deles. Ou para pegar a sua capacidade de instrução e produtiva para desenvolver em outro país, porque aqui perdem esperança. Né? Infelizmente, a gente vive isso. Viveram também, a Inglaterra viveu isso, correndo agora da perseguição política e religiosa. Né? 1558, Maria Tudor morre e é sucedida por sua meia-irmã Elizabeth, filha de Ana Bolena. Agora o negócio vai, né, complicar um pouquinho. Não sei se eu digo graças a Deus, né? Mas ela só passou 5 anos no reinado. Morreu de um câncer no estômago ou no útero. Pensava até que era uma gravidez. Estava animada, achando que ia ser mãe. Mas no final não foi gravidez, coisa nenhuma. Foi um tumor, não é? Que ceifou a vida dela. Então Maria morre em 58 e agora vai subir ao trono Elizabeth, sua última irmã, né? Eduardo morreu, Maria morreu e agora Elizabeth era a terceira na sucessão do trono da Inglaterra. Elizabeth era filha de quem? Ana Bolena. E foi educada como uma protestante. Né? Elizabeth, pode passar para Elizabeth? Não, aqui, joia. Só umas gravuras e quadros da época dos martírios, no período de Maria. Né? Gente morrendo enforcada, né? Gente sendo degolado lá. Né? Aqui também, gente sendo decapitada, né? E gente sendo torturada e perseguida ali na Torre do Castelo, em Londres. A famosa Torre do Castelo em Londres, que todo mundo que entrava lá não saía, era morto e degolado. Né? Pode passar. Aqui vem Elizabeth. Não era lá essas coisas todas também, não. Né? É conhecida na Inglaterra até hoje como a Rainha Virgem, porque ela resolveu não casar-se. Ela disse, me casei com a Inglaterra. Né? A minha vida é a Inglaterra. A gente brinca assim, dizendo que é muito polêmico lá na Inglaterra também, dizendo que ela não era tão virgem quanto o título lhe dava, mas ela não casou, então ela sustentava esse título. Né? Teve um caso na juventude, né, com um rapaz, uma decepção amorosa, que não conseguiu casar porque ele não daria a Inglaterra. Os casamentos eram políticos, eu tinha que casar com alguém que pudesse fazer ligação política com outro país e fortalecer o meu trono, e a pessoa com quem ela amava não tinha essa posição, era um lorde, um nobre inglês, mas não daria força ao império dela, ao reinado dela. Então, e depois ele casou com outra mulher por causa disso, casamento também familiar, é uma confusão grande. Ela resolveu não casar com ninguém, apesar de muitas tentativas de casamento, né, do conselho dela e etc. Elizabeth tem um longo governo de 45 anos, 1558 até 1603, e implanta definitivamente o protestantismo na Inglaterra, mas um protestantismo meio suave, né? Elizabeth sempre resistiu à ideia de que abrisse o país para o protestantismo. Ela dizia uma frase que era uma frase que ela pegou do pai e dizia, sim, um detalhe importante antes de eu continuar. Quando Maria Tudor assumiu o trono da Inglaterra, ela desfez o ato do pai, o ato de supremacia, e voltou a igreja da Inglaterra para a igreja católica. Né? Por isso o avanço na matança dos protestantes, para eliminar a ideia protestante na Inglaterra. Quando Elizabeth subiu ao trono, a primeira coisa que ela fez foi restaurar o ato de supremacia do pai. E separou a igreja da Inglaterra da igreja de Roma. E ela se constituiu chefe da igreja da Inglaterra. Né? Ok. Então, ela abre a Inglaterra e manda chamar de volta todos os exilados ingleses que foram perseguidos pela sua irmã a virem de volta ao seu país. Né? Então ela faz isso e traz todo mundo de volta ao seu país. Né? O anglicanismo reúne elementos católicos, hierarquia, liturgia, e elementos reformados na teologia. Na época era isso. Ela dizia assim, nem os reformados vão tornar a Inglaterra protestante,
e nem os católicos vão tornar a Inglaterra católica. Ela dizia, a Inglaterra é anglicana. E até hoje, essa característica da igreja anglicana. Ela diz, se tem súditos mais simpatizantes ao catolicismo, ou se tem súditos mais simpatizantes ao protestantismo, a Inglaterra abraça todos. Então, a igreja da Inglaterra é uma igreja que abraça católicos e que abraça protestantes. É isso que Elizabeth sustentava, e durante os seus 45 anos ela lutou contra Roma, que fazia tentativas de matá-la. Ela foi 3 vezes envenenada, né? E ela disse, vou trazer de volta, lutou contra católicos que queriam isso, e lutou contra protestantes que queriam trazer o protestantismo. Ela lutou contra católicos e protestantes para estabelecer na Inglaterra uma igreja diferente, uma igreja caracteristicamente anglicana. Então, a Inglaterra até hoje se compõe da igreja alta e da baixa igreja. A igreja alta é liturgicamente católica, a igreja baixa é teologicamente protestante, né? É assim que funciona a igreja da Inglaterra. Um crente que vai para uma igreja anglicana, um protestante presbiteriano, né, vai para lá, para a igreja anglicana, e se assusta com a liturgia, bem católica, né? A Eucaristia é a católica, né? Mas você ouve a pregação e é uma pregação mais evangélica. Então, assim, é uma igreja que tem essa característica. Elizabeth, então, é essa rainha que faz isso, né? Matou alguns protestantes radicais. Foi na Inglaterra, nesse período, que surge o movimento puritano, né? O movimento puritano eram os protestantes ingleses, que assim foram apelidados de forma jocosa, porque eles diziam que a Inglaterra tinha que aderir a uma reforma, tinha que purificar o culto, a igreja, tinha que purificar a vida, o governo da Inglaterra, né? E eles então pregavam uma igreja mais pura, por isso foram chamados de puritanos, né? Mas foram os puritanos ingleses que eram os reformados na Inglaterra, né? Ok, pode passar. E aqui vem uma coisa que nos interessa, né? Passando esse período todo de 1527, desde que Henrique VIII separa a igreja da Inglaterra da igreja romana, até 1603, quando Elizabeth morre, já velha, né? Acontece que um jovem chamado John Knox, da Escócia, lembra que a Inglaterra, em 1503, quando Elizabeth morreu, Elizabeth não casou, não tinha filhos, né? E quem foi que assumiu o reinado na Inglaterra? Foi o rei da Escócia, da família Stuart, né? Tiago VI assume aqui a Inglaterra como Tiago I da Inglaterra e une os reinos, né? Mas eram relações familiares. Elizabeth tinha uma prima que era rainha da Escócia, chamada Maria Stuart, né? Que eram primas, e que Maria Stuart vai ter que se exilar na Inglaterra por causa de problemas morais dela na Escócia, né? E ela morre porque ela tentou tomar o reinado de Elizabeth na Inglaterra, porque ela tinha direito ao trono também na Inglaterra, né? Tentou envenenar a prima, que lhe acolheu, né? E aí a cabecinha dela rolou, né? Por traição à rainha, né? Mas por que eu estou falando de Maria Stuart? Porque vai ser muito importante isso aqui. 1559, quando Elizabeth assume o trono da Inglaterra, ela manda chamar de volta todos os perseguidos por sua irmã. E dentre esses perseguidos tinha um chamado John Knox, que correu da Escócia porque ela promoveu a perseguição em tudo quanto é canto de protestantes, de simpatizantes do protestantismo. Correu da Escócia e foi encontrar abrigo lá em Genebra, na Genebra de Calvino. E ele aprendeu com Calvino o que é ser protestante, o que é uma teologia boa. E quando ele volta, em 1559, volta para a Escócia, e na Escócia ele promove o movimento de reforma. Então a reforma na Escócia é parte da reforma calvinista, mas está ligado à reforma anglicana. O líder que mais contribuiu para implantar o calvinismo na Escócia foi John Knox. Viveu de 1514 a 1572. No continente europeu, as igrejas calvinistas foram chamadas de igrejas reformadas. Na Escócia, de igreja presbiteriana.
e é importante para a gente por causa da nossa origem. É aqui que surge a nomenclatura, a Igreja Nacional da Escócia toma o nome de Igreja Presbiteriana, não é? Quando ele volta do exílio e vai para a Escócia e convence o parlamento da Escócia a tomar uma decisão de reformar a religião na Escócia. Pode passar. Esses são gravuras de John Knox. No século XVII, os calvinistas ingleses e escoceses realizam a Assembleia de Westminster. E aí onde a gente está chegando próximo a gente, né? No século XVIII, os escoceses e irlandeses levaram o presbiterianismo e os padrões de fé de Westminster para os Estados Unidos, né? E Simonton, um descendente de escocês, trouxe esses padrões e o presbiterianismo para o Brasil. É assim que nós somos uma igreja ligada a esse movimento da reforma protestante do século XVI. John Knox, quando volta em 1559 para a Escócia, ele prega a reforma, convence o parlamento do país a aderir a esse movimento. O parlamento do país convoca John Knox para que ele seja o pregador e o pastor na Catedral de Edimburgo, a principal do país, e ele então de lá reforma a religião da Escócia, convencendo as pessoas pela pregação da palavra e o parlamento escocês a aderir a esse movimento, e a reforma vai acontecer. Em 1560, né, o país se torna protestante. 1561, a rainha Maria Stuart vem da França para assumir o reinado dela na Escócia, e ela luta com John Knox para levar a igreja de volta ao catolicismo, né? Maria Stuart casa-se com um homem, mas vive uma vida com outro, e ela é acusada de imoralidade, e como rainha, ela é um levante popular e pressiona ela foge da Escócia e vai para a Inglaterra, e na Inglaterra depois ela morre acusada de traição, né? Então, foi assim que o presbiterianismo chegou na Escócia, chegou na América. Século XVII foi um século de muita perseguição contra protestantes, muitas guerras de países católicos contra países protestantes, e muitos protestantes fugiram ou se exilaram da Europa na Nova Inglaterra, que era hoje os Estados Unidos. Muitos protestantes ingleses foram para os Estados Unidos, muitos protestantes escoceses para os Estados Unidos, muitos protestantes irlandeses para os Estados Unidos, muitos protestantes alemães, holandeses foram para os Estados Unidos e estabeleceram colônias, né, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é uma coisa interessante, era um país de liberdades, né? Quando a coroa inglesa queria se livrar dos protestantes chatos que mais de um século brigavam para estabelecer o protestantismo na Inglaterra, eles disseram o seguinte: olha, se vocês querem adorar a Deus do jeito que vocês acham que tem que adorar, a coroa inglesa, vão para as colônias da Nova Inglaterra, né? E vocês lá podem adorar a Deus como vocês quiserem. Por isso que o americano tem na consciência dele esse lance de liberdade de culto, liberdade de expressão, que era o país dos sonhos. A gente ouve falar muito do sonho americano, né? O que era o sonho americano? Era você se estabelecer num país e ter liberdade para cultuar e para adorar a Deus, né? Liberdade para você viver a vida sem essa pressão da coroa. Liberdade. Então, a coroa inglesa, para ocupar, para colonizar a Nova Inglaterra, mandou de rodo protestantes para lá. E cada protestante que chegava lá estabelecia sua colônia. Os presbiterianos numa região, os batistas de outra região, os congregacionais de outra região, os anglicanos em outra região, os católicos em outra região, os místicos na região da Pensilvânia, tem muito, Amishes, né, Quakers e vários místicos protestantes do protestantismo radical. Todo mundo encontrou na América um lugar de refúgio, um lugar onde eu poderia construir a minha liberdade e a minha vida, né? Então, a liberdade americana na época era o seguinte: eu não podia ser um separatista ou congregacionalista e chegar
num condado, ou num vilarejo, ou numa colônia presbiteriana e dizer para eles assim, não, estou aqui, mas eu não concordo com o governo presbiteriano, e eu estou aqui para influenciar isso e para mudar isso. Aí o pessoal dizia, meu filho, vá para uma colônia batista, ou vá para uma colônia congregacional, não venha perturbar aqui não. Né? Se você perturbar aqui, a gente vai lhe condenar e vai cortar sua cabeça. Então, é melhor que você tenha liberdade lá na colônia que você quiser. Né? Mas aqui a colônia tem essa liberdade de cultuar dessa forma. Era assim que funcionava na América, não é? Naquele período do século 17 e 18. Ok? Pronto. Princípios dos reformadores, né? Que eu já falei aqui no sermão de hoje de manhã. Só a Escritura, ou seja, a Escritura é a única regra de fé e prática. Isso difere o protestantismo do catolicismo. O catolicismo não vê a Escritura como única regra de fé e prática. A tradição e os dogmas estão acima da Escritura, inclusive. Né? Vimos domingo passado a afirmação de um cardeal ou de um bispo católico nesses dias, que dizendo que qualquer católico que queira ler a Bíblia e questionar qualquer coisa da Igreja Católica, já não é mais católico, é protestante. Que o maior erro do protestante é dizer que a Bíblia é superior à Igreja. Isso é uma heresia. A Igreja é superior à Bíblia. Então, essa é a diferença do protestantismo para o catolicismo. Para os protestantes, a Escritura é única regra de fé e prática e autoridade absoluta. Né? Tem que ser julgada qualquer pregação, qualquer palavra, qualquer orientação de um líder pela palavra de Deus. A palavra de pastor não é absoluta se ela fere a Escritura. A palavra de uma igreja não pode ser absoluta se ela fere a Escritura. Então, o que é uma igreja pura ou uma igreja fiel? É a igreja que está mais próxima possível do que a Escritura ensina. Então, para o protestante, a Escritura é, de fato, um marco, uma verdade absoluta de que ela é a nossa única regra de fé e prática, porque ela é a revelação do Deus soberano. Ponto. Somente Cristo, ou solo Cristo. Cristo é o único e exclusivo mediador, não tem outro. Só a graça e só a fide, ou só a fé. Né? Salvação é pela graça, e o que é graça é um favor que ninguém merece. Foi o que Deus fez por nós naquela cruz, quando enviou o seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Isso é graça, é favor não merecido. Ninguém é salvo pelos seus merecimentos, mas é salvo pela graça de Deus. E como é que ele alcança a graça? A fé, a confiança, depositar confiança na graça de Deus. A graça é mediante a fé. E só lhe deu glória. Deus é soberano e glorioso Senhor, e só a Ele deve ser dado glória, a mais ninguém. A glória de Deus não pode ser dividida com nenhum outro ser. Então, não tem santo, não tem sacerdote, não tem papa, não tem pastor, não tem ninguém que possa receber de Deus ou tomar a glória de Deus ou o lugar de Deus. Somente Deus tem que ser glorificado. É um princípio protestante. E o sacerdócio universal dos fiéis, que eu falei hoje para vocês pela manhã. Né? Todo cristão tem acesso livre, direto a Deus, sem precisar de mediadores. Porque o nosso mediador é Cristo, e Ele já fez a obra que tinha que fazer naquela cruz. Eu posso me chegar a Deus livremente, por causa do que Cristo fez. E devo viver para a glória de Deus, e não para a minha própria vontade. Não é? Pronto. Encerramos aqui, pode passar, eu acho que acabou, é o último. Encerramos aqui esses estudos sobre a reforma protestante. Você terá muito mais conteúdo nesse material da apostila, de 30 páginas, então só por aí você consegue ver o conteúdo que a gente traz. Na apostila trazemos também a reforma católica ou a contra-reforma protestante, que foi o movimento católico que incluiu 7 livros a mais dentro da Escritura, lá em Trento, na Itália, em 1562. Que Deus possa nos abençoar e nos fazer convictos da nossa fé, né? Das verdades que a gente crê. Que Deus possa nos abençoar. Eu queria encerrar com oração. Pedir a Deus que nos desse a graça necessária para vivermos a nossa vida para o seu inteiro agrado. Vamos orar a Deus. Pai bendito e Deus amado, nós queremos te agradecer por tua bondade, por teu amor, por tua graça que nos foi revelada naquela cruz, por essas verdades que a tua palavra nos traz. Muito obrigado, Senhor Deus,
porque podemos nos achegar a Ti livremente por causa dos méritos do nosso amado Redentor. A Ele, a Jesus, nós damos toda a honra, toda a glória, Pai amado. Pedimos que nos ajude a viver uma vida comprometida com essas verdades do Evangelho. Que o Teu Espírito Santo nos capacite a vencer o pecado no dia a dia da nossa vida e a viver a nossa vida para a glória do Teu nome, Senhor. Principalmente que a gente aprenda que devemos viver não para nós mesmos, mas para o Senhor e para cumprir o Teu propósito eterno. Abençoa a vida de cada um dos meus irmãos aqui presentes e faz com que essa fé possa transformar e comprometer os nossos corações numa vida pessoal contigo. Nós agradecemos ao Senhor e pedimos que à noite nos traga a Tua presença para cultuarmos o Deus da glória, soberano, que nos amou e deu a vida do Seu Filho por nós. Que ao nome de Cristo se dobre todo o joelho nos céus e na terra, Senhor. Que vivamos para viver, para contemplar essa verdade e para anunciar essa verdade ao mundo. Nós te pedimos assim e oramos ao Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor Deus, amém. Deus abençoe, irmão.